Paz, Senhor, irmãos. Paz, irmãos. Amém. Hoje nós vamos falar sobre a superioridade da fé em Cristo. Eu tenho meia hora só. E esse assunto ele é muito complexo. E geralmente a gente dá em um mês. Então eu fiz o resumo do resumo, uma síntese bem dos pontos mais importantes. Eu ouvi o pastor Marcos falando sobre a questão do voto e da fidelidade, da oferta, do dízimo. Como eu já andei por muitos, vamos dizer assim, pelos bastidores da igreja, né? Praticamente quase, não sei se de todas, mas de algumas, Deus ele sempre dá uma visão diferenciada. Minha área do ensino, não sei, eu acho que Deus dá uma visão diferenciada, né? E uns chamam de revelação, né? Talvez o amadurecimento. E eu via muitos irmãos, né? Conheci muitos irmãos que congregavam numa denominação, dizimavam e ofertavam em outras, e até um certo constrangimento, né? Até em abençoar o patrimônio, o bem que foi adquirido, ou ungir uma chave, porque sempre nos reporta a Igreja Universal e a outras igrejas que fazem campanhas, né, praticamente com frequência na questão de adquirir bens e posses. E muitas vezes o diabo implanta uma mentira nesse sentido, nos traz a vergonha de nós abençoar, né, porque vão pensar isso ou pensar aquilo. E conheci muitos irmãos, né, que eu sou da velha guarda, da Bleia, né, que congregavam na Bleia, mas faziam suas campanhas, né, na Universal, campanha de prosperidade e tal. E, então, por que isso ocorre? Tem tudo a ver com o que nós vamos ver hoje aqui. Isso é falta de conhecimento, né, falta de conhecimento. E quando nós não temos conhecimento da palavra de Deus, qualquer um que tem o conhecimento e estuda, leva no bico quem não se aprimora, quem não estuda, quem não busca, quem não ora. E isso traz uma rotina, isso eu já falei em outra oportunidade, até um câncer no meio da igreja na questão de se aplicar a palavra de Deus. Então, isso que o irmão Celi estava fazendo aqui sobre entregar o curso, um diploma, um certificado dos que fizeram o curso, a gente vê o quantos certificados foram entregues? 8, né? Isso para a igreja no universo não é nada, no sentido de quantidade. Então, o que eu estou dizendo com isso? Que se a igreja não se aplicar ao estudo da palavra, se a igreja não trouxer o seu culto pronto de casa, se ela não vir cheio da glória de Deus da sua casa, é que alguma coisa está errada. E o que está errado é o não conhecimento da palavra de Deus. Eu tive a oportunidade de pregar, de ministrar aula quarta retrasada sobre o trono branco, o grande trono branco. Foi um assunto até meio pesado, porque não é de costume da igreja falar de inferno, falar de condenação, falar de igreja, que esse grande trono branco, praticamente a igreja vai estar em peso diante desse grande trono branco. A igreja que não foi fiel, a igreja que pecou, a igreja que não chegou ao fim da sua jornada. E estudando a superioridade da fé, eu achei que o assunto sobre o Apocalipse era pesado. Eram 6 horas da manhã e eu ainda estava passando os slides. E percebi muitas coisas da questão do pecado, do arrependimento, a questão da fé. Estou procurando canetinha. Tá aqui. Achei. Então, irmãos, eu vou procurar ser o mais sucinto, né, possível.
porque essa revistinha, essa revista das lições bíblicas, ela é muito simples, uma linguagem simples, e ela não entra em detalhes. Ela aborda a questão de arrependimento, fé, traz umas passagens bíblicas, e eu procurei dar uma aprofundada na questão de arrependimento, de conversão, de redenção e de pecado, que eu digo para vocês que a igreja, na sua maioria, desconhece. Amém? Curve suas cabeças, vamos fazer uma oração a Deus. Pedir para que o Espírito Santo nos dê entendimento. Eterno Salvador, em nome de Jesus, estamos em Tua presença, estamos na Tua casa, casa de oração. E nós queremos, Pai, como igreja, que Tu estás assistindo. Nós queremos, Senhor, como igreja, que Tu estás presente. Nós queremos, Senhor, como igreja, que esse momento aqui é um momento especial, porque nós vamos tratar das coisas do reino, da Tua palavra. Nós vamos tratar, Senhor, daquilo que pode nos melhorar como cristão, daquilo que pode abrir os nossos olhos do que está errado. Nós vamos tratar da Tua santa, inerrante e fiel palavra. Espírito Santo, me usa nessa noite como ferramenta, como instrumento nas Tuas mãos. Abra os corações, abra, Senhor, os ouvidos, que todo pensamento contrário, todo pensamento, Senhor, seja repreendido, Senhor, nesta noite. Que se volte a atenção à Tua palavra, em nome de Jesus, e que nesta noite também, apesar de ser uma aula, Senhor, que haja libertação, haja reconciliação, haja salvação, no nome de Jesus. Amém. Então, a superioridade da fé. Como alguns só que têm a revista, talvez fique um pouco estranho acompanhar. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Aqui nós estamos falando de salvação. Tá? Então, há um só Deus e um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Então, a temática da lição é a redenção e o pecado. É o pecado que foi originado no coração do homem, tá? O pecado que foi originado em primeira instância nos céus, quando Satanás ele quis colocar o seu trono acima do trono de Deus. Então, através dele, ele seduziu o homem. E o que Deus tinha preparado, criou o homem na sua perfeição, e com o pecado tudo se tornou imperfeito, e foi preciso um plano de redenção, um plano redentivo, para que esse pecado fosse, houvesse uma cobertura através do sangue. Ok? O que é o pecado? Pecado no do Antigo Testamento, tá? Ele é o tal chamado de catá, e no Novo Testamento é armatia, que quer dizer errar o alvo. O pecado é uma transgressão das leis divinas ou a falta de conformidade a elas. Ou tu transgride a lei, ou tu não aplica ela a sua vida, ou tu acomoda a lei. Nesse caso aqui, é a mesma coisa que você pegar a palavra e não aplicá-la à sua vida, mas você ajeita a sua palavra, a palavra de Deus, nas suas rotinas. Tu acomoda ela e tu não aplica ela no sentido literal, porque a palavra de Deus, ela é inerrante, ela é infalível, tá? Então, o que é o pecado segundo a Bíblia? O pecado segundo a Bíblia, além do ato de praticar o mal, é acima de tudo um estado de alienação de Deus. Muitos têm um conceito errado de pecado, e isso vem desde a formação e por falta de escolas bíblicas. Hoje o pecado, a gente tem o pecado como adultério, como beber,
como fumar, como participar das coisas do mundo. E o pecado, na sua instância, ele é muito mais além disso. Então, assim, eu não fumo, eu não bebo, eu não peco, eu não adultero, então está de bom tamanho. Mas o pecado em si, ele tem essa configuração entre muitos irmãos, tá? E o pecado, ele vai além disso. Nós vamos ver no decorrer. Então, o pecado também é um rompimento de um relacionamento pessoal com Deus. É um estado de rebeldia contra Deus. Os termos no hebraico no Antigo Testamento para o pecado é o kata, que é errar o alvo, que são os termos usados para cada pecado. Ou seja, eles selecionam nomes para pecados específicos e um conjunto de pecados, que com certeza nós nos identificaremos no que vai ser mostrado a seguir. Então, o kata, ou katá, é errar o alvo, que é uma palavra em hebraico que significa o pecado em geral. É o seu pecado no seu contexto geral. Tá? O que é o pecado no contexto geral? Lá no Éden, Satanás seduz Eva, que é Eva para comer um fruto da árvore proibida, que não podia comer, tá? Da árvore do conhecimento do bem e do mal. Tá? Havia uma consciência, uma inteligência de Adão, ele era cônscio dos seus atos, né? Ele era o senhor absoluto do planeta ali. Então ele foi seduzido, não foi, como eu vou dizer para você assim, ele não caiu de patinho, como se diz. Ele sabia o que estava fazendo. Tá? Então esse pecado geral, tá? Que aconteceu no Éden, que teve as suas penas decretadas para a serpente, para Adão e para Eva. Só que esse pecado geral, ele se estendeu a toda a criação. Tanto é que ali em Romanos fala que a criação, ela geme esperando a renovação, a transformação dos filhos de Deus. Tem o Ra, que é ser mal, que significa ser mal, quebrar ou danificar, que é um mal moral que produz angústia, tristeza ou dor. É um pecado deliberado, malicioso, com premeditação para causar dano. Então nós estamos saindo daquela esfera do beber, do fumar, do adulterar, da palavra torpe. Nós vamos ver que no nosso dia a dia nós cometemos muitos pecados que estão assim enrustidos na nossa maneira de andar, na nossa maneira de falar, na nossa maneira de pensar, na nossa maneira de proceder. Tá? Vamos chegando lá. Então, no grego, no Novo Testamento, o termo grego no Novo Testamento para definir pecado, que é o que nós mais usamos, é o Novo Testamento, que é armatia. Essas palavras aqui, irmãos, são palavras do grego, porque tudo vem do grego, tá? A tradução do nosso Novo Testamento, ela vem do grego. Muitas vezes é preciso, quando nós estamos estudando, nós aprofundamos a questão, como está ali, armatia, que quer dizer o sentido de transgressão, que descreve tanto o estado de pecado, como de onde vem o ato de pecado. O parabases, traduzido por infração, passar os limites, transgressão da lei e desobediência. Porque transgredis o mandamento por vossa tradição. Então, aqui, vocês estão vendo que para cada ação pecaminosa existe um termo. E quando tu está estudando, por isso que é importante os irmãos se dedicar ao estudo, porque você extrai coisas, Deus vai te fazendo, como se diz, a exegese das Escrituras, e tu vai vendo o quão
é sério, quanto é sério a questão da fé, a questão da conversão, a questão da regeneração, a questão do pecado. E tem a anomia, que é a ilegalidade, insubordinação e falta de freios. E porneia, alguns irmãos conheciam essa palavra aqui? No sentido bíblico da coisa? Alguns irmãos conheciam? Sabiam o significado? É isso que eu estou tentando dizer para os irmãos. Existe uma palavra do grego, porneia, que quer dizer o quê? Aonde surgiu a palavra pornografia. Então, dessa aqui, a porneia, ela quer dizer perversidade, baixeza, vileza, malícia, depravação, oposição à virtude, aponta para o caráter e a disposição para o pecado. Não somente o ato pecaminoso externo em si. Então, às vezes, nós cometemos, fazemos piadas ou somos maliciosos no falar, né? Ou cometemos alguma coisa que vai de encontro ao caráter cristão. Nós estamos exatamente aqui, ó. Tá? Quando nós somos insubordinados, quando nós não temos freio, nada nos para, que é a questão da rebeldia, nós estamos aqui, anomia, que vem também a palavra anomalia. Isso tudo aqui, que está aqui, está tudo dentro da palavra. Tudo. Nós temos que adquirir o hábito de estudar, de ler. Nós temos que adquirir o hábito de orar, de pedir revelação do que nós estamos lendo. Porque se torna tudo muito fácil. Você vir ao culto, ouvir o pastor pregando, ver o ministro pregando, ouvir uma palavra, isso está bem. Você ora, volta para sua casa, mas a sua vida não muda. E se a sua vida não muda, e se tudo continua do jeito que está, nada melhorou, é porque nos falta conhecimento da palavra. Nós vamos chegando lá. Então ali, ó, em Oséias capítulo 4, versículo 6, diz que o meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. Então as escrituras, irmãos, as escrituras, no que se diz respeito à igreja, ela é para nós. Porque o mundo jaz no maligno. Porque o que acontece quando nós nos convertemos? Nós temos aquela ansiedade de sair e pregar para ganhar almas. No meu tempo era assim. Amém? Nós recebemos uma instrução e nós temos que ganhar a alma. Nós saímos para ganhar a alma sem estarmos preparados para tal e sem saber o que estamos fazendo. Porque não é só pregar. Muitas vezes, o meu comportamento, a minha maneira de ser, o meu testemunho fala muito mais do que eu chegar para o irmão e dizer, ó, tudo posso naquele que me fortalece. Essa luta vai passar. E muitas vezes você nem sabe o que está dizendo. Eu quero chamar a atenção de vocês para a questão da importância de se estudar a palavra de Deus. Porque esse estudo aqui era para ser uma escola dominical. Até escola dominical na quarta-feira. Porque não há uma disposição e uma predisposição de vir à casa de Deus e estudar essa palavra. Porque é um livrinho que custa R$7, simples, e que é a maior dificuldade. Como meu tempo é curto e bem curto, eu até ia me propor, daqueles que estivessem com interesse de estudar, adquirir esses livros por fora e abençoar quem não pode comprar. Porque sem o conhecimento da palavra, irmãos, tá? Sem o conhecimento da palavra, vocês não vão chegar a lugar nenhum. Vocês estão brincando, estão mentindo para vocês mesmos. E isso, a palavra nos revela essa questão da necessidade. Somos doentes,
somos preguiçosos, tratamos as coisas de Deus muitas vezes com leviandade, porque não temos o conhecimento, porque não sabemos que Deus, Ele, além de ser um Pai bondoso, é terrível cair na sua mão. E as coisas acontecem nesse sentido. Tá? Então, o pecado ativo, existe o pecado ativo e o pecado passivo. O pecado ativo é quem sabe que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. O passivo, o meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. O passivo é aquele que tu tem que te interessar e não te interessa, tu espera pelo outro, tá? Então ali, ó, comunhão, direito de escolha. Havia uma comunhão com Deus. Tu tem uma comunhão com Deus. Nós temos uma comunhão com Deus. Mas nós temos o livre-arbítrio de manter essa comunhão ou não. Mas quem é que vai romper essa comunhão? O pecado. Tudo gira em torno disso aqui. O pecado. Mas que tipo de pecado? Vários. Quando Jesus, os anciãos, os jovens, a comunidade trouxe a mulher adúltera para que Jesus a julgasse, o que Jesus diz? É aquele que não tiver pedra, aquele que não tiver pecado, que joga a primeira pedra. Ele diz para a mulher, perdoaram os teus pecados, vai e não peque mais. Ele não mudou a lei. Ele diz que qualquer um que na verdade, o que muda aqui? Não é o ato em si. O pensar em fazer. Qualquer um que tendo intenção impura no seu coração, olhar com intenção impura para uma mulher, já cometeu adultério. O que eu quero trazer para vocês? Que não precisa tu fazer, praticar. O pensar, o agir, o intento de fazer, tu já pecou. E isso falta conhecimento nessa parte de que a maioria acha que para pecar tu tem que consumar o ato. Nem sempre. E não é assim. O tentar fazer, o premeditar, que entra dentro daquelas relações de palavras do grego que eu mostrei para vocês. Então, você olha para uma pessoa e odeia ela, ou tem vontade de dar um soco nela, e não consumou o ato, você já pecou. Por que você pecou? Porque você é o templo do Espírito Santo. Amém? Não é o teu externo que é o problema, é o teu interior, porque do teu interior, como tu já aceitou Jesus como teu Salvador, tu passa a ser templo do Espírito Santo. Então, tu não governa mais a tua vida. A partir do momento que tu enche teu coração com impureza, com atitudes, com premeditações, que são premeditações. O que é premeditação? É tu fazer um projeto de alguma coisa para depois executar. Agora, se tu vai executar ou não, é outra conversa. Mas o simples fato de tu premeditar, tu já pecasse. Ok? Então aqui, ó, o pecado, ele tira ele libera essa comunhão, tá? Pecou. Então, para aplacar esse pecado, é necessário um sacrifício. Que sacrifício é esse? Que quando Deus olha para nós, Ele olha primeiro através do sangue de Jesus. Ele não olha direto para nós, porque nós ainda somos pecadores, mesmo tendo aceitado Jesus como Salvador. A natureza pecaminosa ainda habita em nós. Isso só será vencido quando nós formos arrebatados no coletivo ou quando nós dormirmos no Senhor, ou passarmos dessa vida e estarmos com o Senhor. Na transformação do corruptível para o incorruptível, essa questão do pecado, o corpo de pecado, ele morre, não existe mais. Estou dizendo na questão de salvação. Tá? E esse sacrifício, porque tu só pode, aqui nesse sacrifício tem que ter derramamento de sangue, que é o sangue de Jesus.
que a arca de Deus, me fugiu agora o nome, a Arca da Aliança. Tá? Existe sobre a Arca da Aliança um propiciatório, que é uma folha de ouro. Por isso nós falamos que Cristo é a propiciação dos nossos pecados. E nessa folha de ouro que sobre a arca é onde é derramado o sangue, que é onde ali é derramado o sangue no Antigo Testamento, onde Deus, para aplacar a sua ira contra o pecado do povo, ele olha para esse propiciatório, ele olha para o sangue. Então, o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado, tá? Que nos leva à redenção, e a redenção nos leva à comunhão. Ok? Está claro? Ok? Meu tempo ali já está acabando. Então, como o pecado deve ser definido? Então, entendido. O pecado ele é uma inclinação interior. É um desvio do relacionamento com Deus, desobediência aos seus mandamentos. É uma descrença. Por que uma descrença? Adão e Eva creram na serpente e não creram na palavra. Por isso eles pecaram. Porque a ordem foi dada, olha, de todas as árvores do jardim comerás, mas aquela da árvore do conhecimento do bem e do mal, deste fruto não comereis, porque do dia em que dela comerdes, morrereis. Então, quando tu peca, na verdade, tu morre. É bem isso. Quando tu peca, tu morre. Há uma morte, vamos dizer assim, espiritual. Mas quando há essa morte, tu recorre à confissão. Tu recorre a Jesus. Senhor, perdoa meus pecados, as minhas falhas, pequei. Só que essa confissão, ela tem que ser vinda de arrependimento e tristeza do ato praticado. Então nós muitas vezes entramos numa rotina. Senhor, eu pequei hoje, perdoa meus pecados, em nome de Jesus, me purifica no teu sangue, amém, tu levanta e continua a tua vida. Muitos usam o sangue de Jesus como alvejante. Alvejante para clarear suas roupas. Ou como sabão em pó. E o sangue de Jesus ele é precioso. Não foste comprado nem por ouro e nem por prata, mas pelo precioso sangue do Cordeiro. Então, o sangue de Jesus é o sangue que nos purifica de todo pecado. Mas há um processo nessa purificação. Houve um arrependimento. Houve um arrependimento do pecado cometido e uma tristeza. Incapacidade espiritual. O pecado não confessado nos torna incapaz. Até que a nossa mente se cauterize e nós não conseguimos mais ouvir a palavra de Deus. A palavra de Deus não tem mais influência na nossa vida, porque nós estamos com a mente cauterizada pelo pecado. Se o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem, está encoberto, pois o príncipe deste mundo tem cauterizado a mente dos incrédulos. Se não me engano, está lá em 2 Coríntios capítulo 4. Tá? Então, o que nos diz Romanos, no capítulo 1, versículo 21? Tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, vírgula, nem lhe deram graça, pelo contrário, em seus discursos se orgulharam, e o seu coração insensato se obscureceu. Ou seja, obscureceu, o seu coração ficou em trevas. Então, muitas vezes, a bênção, que era para ser uma bênção, se torna uma maldição na nossa vida. Por quê? Porque não glorificamos a quem de direito. Nós não demos graça, não temos um coração grato, um coração sincero. Antes nós nos orgulhamos da nossa capacidade de adquirir, sendo que essa capacidade quem nos deu a Deus. Então, às vezes nos esquecemos do bem que Deus fez para nós.
aquilo que o pastor estava falando aqui, a questão do voto. Se votares, cumpra. Se não votares, então é melhor não votar do que votar e não cumprir. Isso se chama voto de tolo. Está na Escritura. Então, quando tu faz um voto e Deus te abençoa, porque Deus, sabe onde é que Deus vai te provar nessa questão? Porque tudo isso que eu estou falando é pecado e conversão. Deus vai te provar naquilo que Ele te prospera. Tem uma palavra que eu gosto muito que diz assim, ó, mesmo se tu construíres o teu ninho lá nas estrelas, de lá eu te derrubarei. Claro, está em Isaías, essa passagem aí está se referindo a Satanás no caso. Mas, como a palavra é viva e o Espírito Santo nos dá a revelação, ela também vem de encontro à nossa capacidade de adquirir e de construir um patrimônio. Então Deus ele vai te provar naquilo que Ele te abençoou. E o voto que tu fez, tu vai ter que cumprir. Porque Deus vai te cobrar. Vai te cobrar mais cedo ou mais tarde. Então, geralmente, o que eu vejo? O sujeito começa a prosperar. E quando ele está lá em cima, Deus puxa. Porque não foi esse o trato. Ok? Então, como o pecado deve ser entendido? Destronar a Deus. O que é destronar a Deus? Tudo o que ocupar em nosso coração, que é o lugar supremo de Deus, é pecado. Eu vou refrescar a memória dos irmãos, mesmo que não tenha necessidade. Isso tudo aqui foi escrito para nós, igreja. Igreja. A palavra de Deus, as Escrituras, ela foi escrita para nós. Não se iludam, tá? O mundo jaz no maligno. O mundo jaz no maligno. Paulo tem na sua passagem diz que ele não se preocupa com o mundo lá, porque no mundo tem quem o julgue. Mas nós aqui, nós estamos numa atmosfera diferente, num nível diferente, tá? Então tudo que ocupar em nosso coração, que é o lugar supremo de Deus, é pecado. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. Deus quer 100% de ti. Deus quer tudo de ti. Tá? Deus quer tudo. Então, assim, irmãos, o que vem acontecendo, o que está acontecendo, é que muitas pessoas chegam a Deus com segundas intenções, como se diz. Mas Ele é Deus. Às vezes engana a mim, engana os obreiros, né? Tem a aparência de crente, mas não são crentes. E tu, por falta de conhecimento, tu entra na vibe do irmão, que não é nem irmão, tá? Então aqui, ó, tipo de mal específico. Esse mal específico ele pode ser entendido como um mal pessoal, social, individual ou coletivo. Então, o pecado ele deve ser entendido como um tipo de mal específico. E aonde ele se origina? Ele tem origem no coração. Não se constitui apenas de atos manifestos, mas de hábitos e pensamentos pecaminosos. Então, é o estado, são os hábitos que culminam em ações. Tá? Até aqui tranquilo, apesar da correria? Ok, irmãos? Então, o que é salvação? Salvação, no hebraico ali, que é o Esha, tá? O nome é Yesha.
que é liberdade naquilo que amarra ou restringe. E do grego, sotéria, que tem na teologia sistemática se fala de soteriologia, que é o estudo da salvação. O que é a sotéria? Curar, providenciar a recuperação, resgatar com o propósito de alcançar o bem-estar da pessoa. Então, o que é a salvação? Do grego, a salvação ela nos cura, providencia a recuperação, nos resgata com o propósito de alcançar o nosso bem-estar. Ok? Qual é o caminho para a salvação? Em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Nós estamos falando de quem? Irmãos? De quem nós estamos falando aqui? Em nenhum outro há salvação. De Jesus. Ok? Então a salvação, ela significa libertação ou preservação. Tá? Ela vem no hebraico Yeshua, que muitos usam como Jesus, e Yeshua é um nome abreviado de Josué, ok? Mas eles usam como o nome de Jesus. Significava a ação salvadora, preservadora e providencial de Deus. No Novo Testamento grego, tá? Novo Testamento grego, sotéria significa salvação do inimigo, saúde e segurança física. Então, ela nos traz saúde e segurança física. É ruim acompanhar sem livro, né? Por isso que é bom que os irmãos adquirirem a revista. Eu sempre chamo de um piloto para poder chegar aqui na igreja já mais ou menos com o assunto, porque isso aqui na verdade não é pregação, é ensinamento, é diferente de pregação. Chegar já com a lição e saber do que se está falando, porque é difícil para mim que estou aqui, é ter que explicar porque eu estou vendo que muitos aqui não estão entendendo. Então o que é a salvação? É a aplicação da obra redentora de Cristo na vida dos homens. Cristo Jesus pagou a dívida que era nossa, nos reconciliou com Deus, satisfazendo todas as exigências da sua lei, da justa lei. Não existe salvação em nenhum outro, pois Cristo é o caminho sem o qual ninguém vai a Deus. Eu sou o caminho, a verdade, a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Ok? Cristo é a verdade da qual o pecador deve crer para ser salvo. Os pecadores remidos são transformados na imagem de Cristo. Então, quando nós somos remidos, pecadores remidos quer dizer pecadores que se converteram, aceitaram Jesus como seu Salvador, agora eles são transformados na imagem de Cristo. Por Cristo, os salvos são guardados. Os salvos. Os salvos. Ok? Características da salvação. A salvação ela é gratuita. A salvação ela traz libertação. A salvação envolve fé e essa fé ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Tá? Esse envolvimento da fé nos traz conversão, que nos traz arrependimento e nos traz regeneração. Essa fé da salvação, o Espírito Santo, ele incute em nossa mente uma semente que se desenvolverá ao longo da nossa caminhada. Como diz ali Tito, o lavar regenerador do Espírito Santo. Ok? Não é só eu sou salvo, a regeneração, ao trabalho da obra do Espírito Santo, que é muito íntima e pessoal com cada um de vocês. Ok? Então a conversão ela é instantânea. Ela não é progressiva como a salvação. A salvação sim, ela é progressiva. Então a salvação, alguém deve ser capaz de estar disposto a fazer e alguém precisa ser salvo. Esse aqui é o plano redentivo que foi projetado
planejado lá no Éden, quando os nossos pais, Adão e Eva, que são os nossos pais, pecaram. Então Deus já tinha de antemão um plano. Que nos diz ali Efésios 1:4, se não me falha a memória, nós fomos, me fugiu agora, em Deus. Me vê para mim aí, Efésios 1:4. Para encerrar, tá, irmãos? Que diz assim, como também Ele nos elegeu antes da fundação do mundo. Então Deus nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Tá? Em amor, ok? Então, esse plano de salvação, ele é para que nós sejamos santos e irrepreensíveis diante dele. Então não é só a questão, a salvação é muito mais espiritual do que material. Buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas lhe serão acrescentadas. Há um princípio nessa questão. Então, perdição, estamos vivendo, do que nós somos salvos? Nós somos salvos do pecado, da perdição, porque estamos vivendo numa geração perversa e pecaminosa. E com muitas outras palavras, isto testifica dizendo, salvai-vos desta geração perversa. Ok? Porque a geração que conhecia Deus, a geração que ensinou, a maioria já estão com o Senhor. Então, a nova geração que está surgindo, que são a de vocês, pouco conhecimento das Escrituras, pouco conhecimento da Palavra de Deus. Situações assim raríssimas de que alguém esteja com aquela chama do Espírito Santo acesa no seu coração para fazer a obra, para provar o sobrenatural de Deus, para ver as maravilhas e os prodígios de Deus, porque Deus é um Deus de maravilhas e prodígios que continua curando e continua salvando e continua libertando. Mas há que alguém que esteja disposto a receber isso. Por isso a importância, eu estou encerrando, Marcos, faltou a gente rever numa outra situação, tá? Irmãos, eu sempre tenho como base, os irmãos me perdoem por estar correndo, porque o tempo não foi possível, tem muito mais coisas aqui, que numa outra oportunidade, eu creio que em breve, eu gostaria de retomar isso aí, porque é um dos pontos principais das Escrituras, da Palavra de Deus, é a questão da salvação, porque senão nós não estaremos aqui. Quando entendemos a salvação, o plano de Deus para a nossa vida, aquilo que as contrariedades, as adversidades que vêm contra a nossa vida, contra a nossa família, nós vamos ver que são coisas pequenas, sem importância, quando nós nos dedicamos na questão do ensinamento da Palavra de Deus, do aprender a Palavra de Deus. A vida se torna muito mais fácil. E Satanás ele tem cegado muitos, feito de uma gota d'água um turbilhão. E às vezes o problema é uma gotinha d'água que tu pode resolver em 2 palitos, como se diz, e tu não consegue ver o problema porque te falta a revelação da Palavra de Deus. E para tu ter a revelação das coisas de Deus, tu tem que estudar, tu tem que meditar, tu tem que orar, tu tem que jejuar, tu tem que buscar, tu tem que ter o prazer de querer aprender de Deus, senão a tua vida vai ser sempre complicada, sempre enredada, sempre problemática, e tu não vai ter entendimento. Até que chega uma hora tu diz assim, olha, isso aí é tudo palhaçada mesmo, e se retira. Ok? Então nós vamos retomar uma próxima oportunidade essa questão da salvação.
Tem muito mais coisa ali que eu gostaria de compartilhar com os irmãos. Mas o tempo não nos permitiu. Nos colocamos em pé. Eu venho de uma geração e eu sinto falta nos dias de hoje. Alguns eu consegui, pela misericórdia de Deus. Eu falo pela misericórdia de Deus porque parece que é um orgulho, uma exaltação, mas não é. Deus conhece meu coração. Porque eu sou cobrado por Deus. Os irmãos falam com Deus? Os irmãos falam com Deus? Irmãos, vocês sabem que Deus fala? Vocês falam com o Espírito Santo? Como se estivesse conversando com a sua esposa ou com o seu esposo? Vocês conseguem isso, irmãos? Sabe que quem ensina a palavra de Deus, no meu caso, no caso do irmão Serli, quem ministra, quem ousa ministrar a palavra de Deus. Eu sempre investi muito em livro. Eu gosto de livro, sempre investi. Não é de agora. Estou com 54 anos, 32 anos de conversão. Né? E a minha natureza ainda é pecaminosa, viu? Mas eu procuro andar em espírito para mortificar as obras da carne. Fico doente, às vezes me levanto com raiva, né? E hoje eram 6 horas da manhã, eu estava fazendo os slides, que dá muito trabalho. Eu modifiquei todos eles, eram só 12, tem 25. E dá muito trabalho. E eu sou cobrado por Deus. Há uma aflição em mim, em procurar ensinar a palavra para vocês. Há uma aflição quando eu olho para aquele relógio, ele não para. E há uma aflição maior em mim, porque eu estou falando e eu estou vendo que muitos não estão entendendo. E eu estou aqui num embate, numa luta espiritual, eu estou dizendo, Senhor, porque cada vez que eu subo para ministrar a palavra de Deus, eu não sou bobo, não. Porque eu me esforço, eu estudo, eu decoro, eu gravo, eu pesquiso, eu leio várias fontes. Isso aí que eu estou passando para vocês é um incentivo. Ok, irmãos? Os irmãos entendam assim. Entendo assim. Porque nessa vida, nem esposa, nem filho, nem trabalho, nada é superior que a palavra de Deus. Nada. É através dela, é ela que vai te dar condições de estar debaixo do propósito de Deus e chegar aonde Ele quer que tu chegue. Então, o ensinar é tarefa difícil, dolorosa, é uma batalha espiritual. O inimigo investe na tua vida, com toda sorte de males. Mas alguém tem que ensinar. E eu tenho que falar. E eu agradeço a Deus por estar falando aqui para vocês. Estar tentando e me esforçando em ensinar. Porque parece tão banal. Falar que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho unigênito para aquele que todo aquele não pereça, mas tenha a vida eterna. Parece tão banal. Como eu já falei, tudo posso naquele que me fortalece. Crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. É fácil, a gente vai sorridente para casa. Só que tem um mistério em tudo nas coisas de Deus. E a nossa fé ela não é movida por visão, não é movida por materialismo. A nossa fé é daquilo que nós não vemos. Nós buscamos aquilo que nós não enxergamos. E cremos que alcançaremos no nome de Jesus.
E não é bens materiais, não é emprego, não. É a salvação, é a transformação do nosso corpo no corpo incorruptível, num corpo incorruptível. No que eu sair agora aqui e estar convicto e certo que eu estou com o Senhor Jesus. Se Ele quiser me levar agora, Ele me leva. E se eu for assaltado, alguma coisa tem, algum propósito tem nisso tudo. Então não olhe só para você. Não faça do relógio no estar na casa de Deus, uma obrigação, um cumprimento de dever, um bater o ponto. Porque há muita oração, alguém que ora, alguém que jejua, alguém que se esforça. Eu me formei em teologia, em bacharel, para dar aula para as pessoas, para abençoar os irmãos. Foi para isso que eu me formei. Não ambiciono cargo, não ambiciono status, não ambiciono estar no púlpito, não ambiciono flash. Porque há algo dentro de mim que é o Espírito Santo que me instiga e me incomoda. Tu tem que ensinar. Mas quando eu olho e vejo que as pessoas estão olhando para o lado, estão pensando na hora de terminar o culto, estão pensando que assunto chato me incomoda, porque eu estou vendo que por trás disso aí há um inferno, mas também há um céu. É responsabilidade, eu sempre falo, é responsabilidade de quem ensina, mas responsabilidade maior é de quem ouve e não pratica, porque Deus, Ele usa os seus ministros como seus instrumentos. Então, quando eu estou falando para você, quando o ministro está falando para você, quando o pastor está falando para você, é a boca de Deus falando diretamente para você. Então, você tem que estar percebido das coisas que estão acontecendo. Você não pode dormir no culto. Você não pode fuçar no celular no culto. Porque eu creio, pela essa palavra que eu estudo há tantos anos, que os céus estão abertos e o Senhor, Ele está olhando para a igreja. Eu creio. Os irmãos creem nisso? E cada culto é um culto. Cada culto é um culto. Um é diferente do outro. Ou nós somos igreja, ou não somos igreja. Ou fazemos sacrifício, ou não fazemos sacrifício. Engane-se quem acha que esse caminho não é de sacrifício. Nós temos que sacrificar, sim. Ah, mas sacrifício Jesus fez maior. Jesus fez o sacrifício pela humanidade. Ama teu próximo como a ti mesmo. E amar o teu próximo, muitas vezes, não é só abraçar, irmãos. É saber da dificuldade do teu irmão, ir lá e ajudar a fazer alguma coisa, ou fazer um movimento para ajudar. Tu não pode ficar em casa de braço cruzado, pensando no que eu vou fazer. Sai do teu lugar, sai do teu conformismo, sai da tua conformidade, sai da tua mesmice, sai da tua rotina e vai em direção àquele que está te pedindo socorro, porque Deus, com certeza, requererá da tua mão, porque tu é templo do Espírito Santo, porque é isso que tu proclama dentro da casa de Deus. A mesma boca que louva, tu está proclamando: eu sou o teu templo, eu sou a habitação do Deus Pai, do Deus Filho e do Deus Espírito Santo. E é séria a coisa, muito séria. Então os irmãos me perdoem por eu não ter conseguido concluir. Mas o Senhor sabe de todas as coisas. Eu gostaria que os irmãos viessem mais preparados, que adquirissem a revista. Ou, se não tem condições de adquirir a revista, tomasse conhecimento do assunto. Porque daí sim, não fica um monólogo. Há um culto, há uma adoração a Deus. Porque enganam-se só que o Espírito Santo está presente quando é culto. A palavra é viva. Então o Espírito Santo ele está presente. E os irmãos têm que se esforçar nesse sentido, de ajudar a igreja. O pastor é meu sobrinho, eu conheço. E como conheço? Eu vejo desculpa estar
não estou tomando a tua frente, mas eu fico ferido, eu fico machucado, indignado, que tem que estar se explicando, ele tem que estar se expondo, como se tudo fosse para ele. Ele é um instrumento na mão de Deus, como eu sou um instrumento na mão de Deus. Eu tenho meu emprego, sou funcionário público. No que eu posso doar, no que eu posso ofertar, no que eu posso dizimar, que eu posso fazer, eu faço. Faço em nome de Jesus. Não faça voto, viu, irmãos? Se tu não vai cumprir, não faz. Tu está trazendo maldição para a tua vida. Porque quando tu faz um voto, tem alguém do outro lado na expectativa que vai ser abençoado. Então tu é o portador de bênção e não de maldição. Então fica quieto. Morda a língua. Segura. Mas não vota. Não vota. Se votar, cumpra. Amo vocês como igreja. E o meu retorno para cá, quando eu estiver lá com o Senhor, Ele vai me dizer. Então, a minha responsabilidade com vocês ficou maior. E eu posso ajudar vocês na questão da instrução da palavra de Deus. Vocês podem chegar em mim, perguntar qualquer dúvida, podem vir perguntar. Deus me capacitou para instruir vocês. Deus me capacitou para instruir vocês. No que Deus te capacitou? No que Deus te capacitou? Quanto tempo está na casa de Deus? Qual é o teu dom? Qual é a tua função no corpo? Acrescentar? Desacrescentar? Dividir? Somar? O Senhor Jesus me instruiu para ensinar. No que você está instruído? A louvar, cantar, tocar. Você tem que saber o que você está fazendo dentro da casa de Deus. Você não pode vir, olhar o relógio e terminar o culto e sair. Você tem que saber qual é o teu papel na casa do Senhor. Para daí sim, tu ter uma direção, um norte do que vai fazer. Tu não pode simplesmente vir à casa do Senhor porque não tinha nada para fazer. E eu creio piamente, segundo essa palavra, que não é tu que vem, é o Senhor que te traz. Se Ele te traz porque Ele tem algo para ti, só que você está dormindo, está cochilando. Amém, irmãos? Amém. Eterno Salvador, em nome de Jesus, te agradeço, Senhor, pela tua graça, pela tua misericórdia. Te agradeço, Deus, por essa oportunidade, Senhor, de falar a tua palavra, de ensinar a tua palavra. Te agradeço, Deus, a oportunidade, Senhor, por esta porta aberta. Essa porta, Senhor, que tantas vezes teve para fechar, mas a casa é tua, a igreja é tua, e esse povo é teu, e aqui uma parte da tua igreja, Senhor, que vem para te adorar. Ó Espírito Santo de Deus, te peço, Senhor, nesta noite, que tu venha trazer uma porção dobrada a cada um dos teus filhos, que venha, Senhor, imprimir uma consciência da sua realidade. Que venha imprimir, Senhor, uma consciência da vida em que estão levando. Que venha, Senhor, imprimir uma consciência do que é certo e do que é errado. Que venha imprimir uma consciência, Senhor, do arrependimento, da conversão. E se não estão convertidos, que venha trazer sobre eles o arrependimento e se converter e renovar a aliança contigo. Pai, te agradeço pela vida do pastor Marcos, pela vida da pastora Simone, pelos teus servos, Senhor, que estão à frente desse trabalho. Ô Senhor da glória, eu oro nesta noite, Senhor, e peço, Senhor, uma bênção especial sobre a vida dos teus servos. Venha trazer o Espírito Santo mover. Nós cremos que tu és o Deus de maravilhas, um Deus de prodígios e maravilhas. Tu és o mesmo de ontem, hoje e eternamente. Tu és vivo, Senhor. A tua palavra é viva, eficaz e inerrante. Que venha trazer cura, Senhor, para quem necessita de cura.
Que Tu venha trazer, Senhor, esclarecimento para quem precisa de esclarecimento. Que Tu venha abrir a porta de emprego, Pai, para aqueles que precisam do emprego. Que Tu venha trazer uma conscientização para aquele que já está com a sua mente quase que cauterizada. Traz a Tua bênção, Senhor. Em nome de Jesus. Obrigado, Pai. Amém.